Olá a todos! Hoje vamos falar aqui sobre as previsões para abril de 2025. Então, eu diria que a tónica principal deste mês será mesmo a continuação, praticamente a finalização de uma profunda purificação da alma, de uma profunda cura emocional e espiritual, ok? Muitas coisas kármicas virão ainda ao de cima. Muitas questões ainda de tomadas de consciência de prisões, de crenças limitantes, de fidelidades inconscientes, hum, de sacrifícios desnecessários. Portanto, virá ainda muita coisa ao de cima que nós temos que descodificar, que temos que clarificar, que temos que purificar relativamente a questões de família, relativamente a relacionamentos, ainda este mês. Mercúrio e Vênus ainda estão retrógrados e estão ainda em peixes. Okay? Eles tiveram um período em carneiro, depois voltaram a peixes e depois vão voltar a carneiro. Mercúrio volta em carneiro ainda este mês e depois Vênus voltará a carneiro, mas apenas só em maio. Para além de termos ainda Vênus e Mercúrio retrógrado em peixes, temos também Saturno em peixes. Temos também Marte em caranguejos. Portanto, ainda está muita água. Então, quando nós temos um mês onde há muita água, significa que não é um mês de grande movimento, mas sim um mês de grande introspeção, de grande cura, de grande aprofundamento e conexão emocional e espiritual. Portanto, é um mês de nós revermos as nossas crenças limitantes, é um mês para nós revermos as nossas crenças espirituais, os nossos ideais, os nossos sonhos, para nós revermos também o que é que realmente me nutre, para nós revermos a forma de nós conectarmos com a nossa alma, de seguirmos a nossa intuição, de nós revermos o que realmente me traz nutrição emocional, né? De revermos a nossa forma de conectar com Deus, com o nosso sentido de espiritualidade e também largarmos carga emocional. Portanto, é neste sentido que a cura nos está a ser pedida, portanto, o convite nos está a ser pedido. Essencialmente até a primeira quinzena de abril. Depois, na segunda quinzena de abril, já passa aqui, portanto, depois o Marte já entra em Leão, o Mercúrio já entra em Carneiro, ok? Já vai trazer aqui uma maior leveza, como também os planetas passam a diretos, portanto, o Mercúrio passa a direto, a Vênus passa a direto, e já traz uma nova leveza, uma nova clareza, uma nova objetividade e até mesmo motivação e ânimo, e mesmo energia física, está bem? Então significa que até lá não é ainda o momento de nós entrarmos em grandes atividades, avançarmos com grandes coisas. Temos sim de aprender a nos permitir sermos guiados pela nossa alma, digamos assim, aprendermos a conectar com a voz do nosso espírito, respeitando as necessidades da nossa alma, trazendo a coisa de uma forma mais clara, ok? É como se nós tivéssemos aqui o Sol e a Lua aqui. Então, é o Sol que nos tem de guiar, é o nosso espírito. A Lua é o vaso, ok? É onde estão as nossas memórias, das nossas histórias, dos nossos traumas, das nossas questões mais íntimas, mais pessoais, que ainda têm que ser purificadas. Então, ao seguirmos a vontade da nossa alma de querer purificar essa história, esse passado, essas memórias, ao seguirmos essas necessidades ainda de cura interna, essas necessidades de procurar ainda
um maior acolhimento, uma maior nutrição, um maior cuidado interno. Portanto, é a voz da nossa alma que nos está a chamar, não é? Para fazermos esse recolhimento ou esse abrandamento também das nossas coisas, para depois respeitarmos e cuidarmos desse processo, não é? E estarmos abertos e abertas para uma nova ligação espiritual com o nosso espírito, para um novo chamamento, para uma nova criação, para uma nova vontade, para uma nova expressão, para um novo brilho. Então, esta é, diria, a tónica principal. Depois, quando Marte passar a direto, Marte passar para Leão, Mercúrio passar para Carneiro, nós vamos estar com muito mais clareza. Mas cuidado para não irmos depressa demais, porque podemos tropeçar em coisas e depois, quando chegar à altura de uma nova afirmação, de sermos convidados a irmos para o mundo com uma nova confiança, com um novo ânimo, não termos ainda coisas penduradas para serem resolvidas, para serem clarificadas, para serem purificadas. Então, tudo na vida, e o universo explica-nos muito isso, que há momentos para tudo, né? Há timings para tudo. Então, não vamos criar resistência se a vida nos pede para um maior recolhimento, ok? Para um maior isolamento, porque ainda é necessário por alguma razão. E nesse sentido nós não temos que saber tudo, mas sim temos que aceitar e sintonizar com esse chamamento interno e externo. Tá? Eu falarei aqui um pouquinho do geral, de momentos importantes neste mês, mas depois também durante o mês eu vou falando de uma forma mais aprofundada em vários tópicos. Então, entre 28 de março a 13 de abril, nós ainda temos aqui este aspecto benéfico de Saturno sextil a Urano. Então é como se o universo nos estivesse a dar aqui uma oportunidade de nós aproveitarmos para darmos forma, darmos estrutura, darmos consistência a certos ideais e certos sonhos, mas de uma forma mais descondicionada, inovadora. Então é um momento para dar consistência a algo novo, não é? E esse algo novo que está alinhado com um ideal maior, com uma maior vontade de inclusão, mas também alinhado com um sonho nosso. E é também, de certa maneira, um período onde nós sentimos que há um chamamento para fazermos mudanças, inovações ao nível da nossa própria forma de nos valorizarmos e até mesmo de procurarmos a nossa estabilidade financeira e material. Né? Sabemos que isso nos está a chamar e, ao mesmo tempo, Saturno nos está a convidar para fazermos as últimas purificações kármicas, espirituais, mentais, para que isso aconteça, para que esse salto quântico de inovação, não é? Da nossa forma de desvalorizarmos, da nossa forma de manifestar a nossa segurança e estabilidade material, se crie, se manifeste. Então vamos estar atentos a propostas que vão surgindo para que isso aconteça. Ao mesmo tempo, temos depois de 3 de Abril a 7 de Abril, temos o Marte sextil a Urano e trígono a Saturno. Então, eu diria que é um período para eu tomar ainda mais consciência do que é que eu realmente quero e quem é que eu realmente sou. É um bom período para ter essa consciência de uma forma mais madura, mais realista, mas também mais direcionada e mais focada. Não é? Estando aberto e aberta a novas propostas. E elas irão surgir. Portanto,
é um momento para eu pôr em ação um novo eu, de uma forma estruturada, consistente, realista. Então, as coisas irão surgir nesse sentido, portanto, pondo as sementes e começando a dar-lhe massa, consistência, mas ao mesmo tempo a um ritmo ainda um pouco lento, porque, como eu referi, ainda estamos a fazer esta purificação. Mas ao mesmo tempo, estas purificações que ainda há este mês são, de certa maneira, benéficas, não são tão fortes, não são tão desafiantes. Depois temos a lua crescente em Caranguejo, e a lua crescente é aquela fase onde nós somos convidados a pôr em ação aquilo que semeamos na lua nova. Neste caso foi o eclipse em Carneiro, no dia 29 de março. Então vamos rever o que é que nós decidimos iniciar, que sementes lançamos, para nesta fase as podemos nutrir da melhor forma possível, alinhadas também com aquilo que nos faz sentir cuidados, com aquilo que nos dá um sentido também de pertença, um sentido de acolhimento e que esteja em sintonia com as necessidades da nossa alma. Então, poderá ser um momento de eu pôr em ação algo que nutra a minha parte emocional, de certa maneira, mas que me ajude cada vez mais a expressar a minha autenticidade. Portanto, é como se houvesse aqui um alinhamento entre a minha vontade e a minha necessidade. Então, é uma oportunidade de eu também perceber o que é que eu realmente preciso neste momento e não ter medo de ir atrás disso, de nutrir isso. Porque a nossa vontade, o nosso desejo, aquilo que a gente quer, tem que estar alinhado com aquilo que nós realmente precisamos. São coisas diferentes. Então, as nossas paixões, os nossos objetivos, se não estiverem alinhados com as nossas necessidades e com aquilo que nós precisamos em cada momento, vai criar um conflito interior e isso vai bloquear o fluxo energético e vai paralisar as nossas ações, as nossas atividades. Então aqui é, digamos assim, nesta fase da lua crescente, é um momento de eu respeitar aquilo que ainda preciso, mas procurar alinhar isso com aquilo que eu realmente quero e com aquilo que realmente decido ser a partir de agora. Depois de 6 a 7 de abril temos a Vênus trígono a Marte. Portanto, é uma altura maravilhosa para manifestar. E Vênus está em Peixes e Marte ainda está em Caranguejo. Portanto, os dois planetas melhores para manifestarmos as coisas nesta realidade, não é? Eles estão alinhados, estão em sintonia e em signos de água, o que significa que é como se aquilo que eu realmente precisasse estivesse em sintonia com a vontade maior, não é? Com a vontade divina. E nós sentíssemos esse alinhamento interior muito mais alinhado, se podemos dizer assim. Não é? As nossas necessidades estão alinhadas com os nossos sonhos, com os nossos ideais, mas também com a vontade divina. Então, vamos seguir esse impulso. Mas todos esses movimentos que estejam dentro da energia do elemento água são sempre convites que nos puxam para nós irmos mais devagar, porque se nós não seguirmos um movimento mais lento, nós não vamos conseguir captar, não vamos conseguir escutar a vontade da nossa alma e a vontade do nosso espírito. Portanto, esse alinhamento entre a lua e o sol. Não é? E para que isso aconteça é preciso que eu faça pausas, é preciso que eu me resguarde, que eu esteja em silêncio, para depois então avançar com uma nova certeza, com uma nova consciência.
não é? Então, há estes convites todos, como eu referi, de novas oportunidades, de avançarmos, não é? De lançarmos nossas novas sementes com uma nova atitude e com uma nova autenticidade, mas respeitando também ainda coisas que eu ainda preciso de nutrir e cuidar para depois não arrancar e não me expor coxo ou coxa, não é? Portanto, ainda há coisas, ainda há inseguranças a terem que ser olhadas, não é? Ainda há carências, ainda há fialdades, ainda há sacrifícios que têm que ser purificados, libertados. E isso vai vir ao de cima, de uma forma mais suave do que nós pensamos. É simplesmente respeitar isso para depois avançarmos melhor, não é? Agora, eu diria que a questão assim mais desafiante deste mês será de 6 de Abril a 26 de Abril com a Vênus conjunta Saturno. Portanto, Vênus conjunta Saturno é como se houvesse um início. Por um lado, há um início de um convite de nós fazermos aqui um upgrade na nossa forma de amar, na nossa forma de relacionar, mas também na nossa forma de nos valorizarmos. Ok? Só que este convite está a ser através de peixe. O que significa que isto pode dar duas vertentes. Ok? Há aqui o início de iniciarmos, por um lado, iniciarmos novas parcerias ou novos relacionamentos, okay? Que têm que ser baseados na vontade divina, de uma forma muito mais espiritual, têm que ser relacionamentos mais profundos, mais sintetizados, mais simples, no sentido da simplicidade aqui é no sentido de não ter muitas pendências ou muitos desejos materiais físicos, ok? É o início, é um convite de nós iniciarmos uma nova forma de amar e de relacionar baseado na vontade divina, baseado na procura de relacionamentos mais puros, mais essenciais, mais espirituais, mais conscientes, mais profundos, ok? E para que isso aconteça, nós vamos ter que encarar ainda alguns preconceitos, alguns julgamentos, alguns sacrifícios desnecessários que estejamos a fazer. Por outro lado, pode ser um convite de nós tomarmos consciência como é que andamos ainda a amar e tomarmos consciência da nossa forma de relacionarmos. Portanto, e fazemos essa revisão, tomamos essa consciência e nos responsabilizarmos por aquilo que estamos a criar e que temos manifestado até agora. Então, é uma tomada de consciência, de responsabilização e um convite para uma nova maturidade ao nível do amor e das relações. Ok? Portanto, isto pode criar crises. Pode, não significa que deve. Pode, é uma das possibilidades. Pode criar crises nos relacionamentos a dois. Pode criar crises em parcerias. Ok? Mas as crises só virão quando nós não estamos a ser fiéis àquilo que realmente é importante para nós, aquilo que realmente valorizamos numa relação. Se não estamos a ser fiéis, vamos ter que enfrentar essa tomada de consciência, essa responsabilidade, não é? Daquilo que temos criado e que temos permitido até agora na área dos relacionamentos. Depois, no dia 7 de Abril, portanto, no dia 6 anterior começa esta conjunção de Vênus-Saturno, esta pressão, e depois no dia 6 de Abril Mercúrio passa a direto. Portanto, o último dia de Mercúrio, né? E aí ele passa a direto. E ele teve retrógrado de 16 de março, portanto, até dia 7 de Abril, pedindo-nos para nós revermos aqui, por um lado, em peixe, crenças limitadoras, né? E por outro lado, em carneiro, formas de pensar, né? Baseadas em desejos mais egocêntricos, mais egoístas.
não é? E então aqui é um convite para quando ele passar a direto, começarmos a ver de uma forma mais clara o resultado dessas revisões, não é? O resultado da revisão de Mercúrio retrógrado, que esteve em Peixe e em Carneiro. E vocês poderão aprofundar essa temática que eu fiz no vídeo de Mercúrio retrógrado. Então, depois de 13 de Abril, 13 de Abril irá ser a lua cheia em balança, portanto um momento de tomarmos consciência de como estão as nossas relações, por um lado, portanto, se estiverem em sintonia com os nossos valores, eu diria que poderá ser um momento maravilhoso de manifestar momentos mais românticos, de momentos mais de convívio social, momentos de maior harmonia, de beleza, de cultura, né? De momentos de eventos culturais, artísticos, maravilhosos. Por outro lado, depois também depende dos aspectos que esta lua cheia fará com o nosso mapa, poderá também ser um momento de vir à tona o quanto nós ainda estamos dependentes de relações, o quanto nós ainda estamos no síndrome da Maria vai com as outras, portanto, com medo, agarrados a medos de entrarmos em confronto, entrarmos em conflito e sermos mais autênticos e autênticas nas relações. Então aí poderá vir ao de cima questões nos relacionamentos que têm que ser encaradas, têm que ser resolvidas. Depois, também no dia 13, Vênus também passa a direto em Peixes, não é? Portanto, a Vênus, que é regente desta lua cheia, passa a direto em Peixes. Então, esta lua cheia também poderá ser um desbloqueador de relacionamentos condicionados, trazendo uma maior libertação, uma purificação, ou, por outro lado, um aprofundamento de alguma relação, não é? Porque houve aqui uma purificação ou um descondicionamento, então poderá haver, de repente, uma clareza e um maior aprofundamento na relação que já estava a ser trabalhada. Depois, 17 de Abril, Mercúrio passa em Carneiro, definitivamente. Depois, 19 de Abril, Marte entra também em Leão, portanto aqui já começa a energia de fogo toda a começar a fluir, não é? E Marte em Leão vai nos ajudar a termos muito mais confiança em nós, a desenvolver o nosso poder pessoal, o nosso magnetismo, o nosso carisma, não é? E irmos atrás daquilo que realmente nos faz feliz. Depois também de 19 a 20 de Abril temos Marte trígono a Neptuno. Portanto, aqui é uma época maravilhosa de então aí sim entrar em ação com maior velocidade, com maior confiança, com maior objetividade e clareza, seguindo aquilo que realmente faz sentido para nós e mostrando aquele guerreiro, não é? Que está dentro de nós e que estará ao dispor de servir novos ideais para uma nova humanidade. Depois do dia 20 de Abril entra o Sol em Touro, portanto vai ser durante o mês um momento de nós podermos iluminar uma área da nossa vida e percebermos uma boa fase, portanto, de tomarmos consciência do quanto estamos a valorizar aquela área ou não, não é? E o que é que podemos fazer para a valorizar mais, para lhe dar mais estabilidade, para lhe dar mais segurança, para lhe trazer mais paz na área onde estiver a transitar o Sol em Touro. A 21 de Abril temos depois uma lua minguante em Aquário, portanto, uma altura para revermos e começarmos a sintetizar tudo o que foi feito, vivido neste ciclo lunar, portanto, que começou no eclipse em Carneiro no dia 29 de março, e aqui fazemos essa retificação, essa revisão e esse deixar ir através de libertações ou através de upgrades de certas questões. Portanto, depois tudo depende de onde é que vai calhar esta lua no nosso mapa, não é? E é por isso é que é tão importante nós percebemos o mapa do nosso ano pessoal, não é?
e percebemos até que ponto, não é, estamos em sintonia com os ciclos lunares. Então, depois, no dia 26 e 27 de Abril, temos também Marte à oposição a Plutão. Eu diria que aqui também é um período mais intenso, mais aceso. Também aqui poderá haver confrontos. É como se houvesse aqui um convite de nós alinharmos a nossa vontade pessoal com ideais maiores da humanidade. Portanto, alguma coisa vamos ter que sacrificar para todos caminharmos para a mesma direção. É como aqui é mesmo o lema, um por todos e todos por um. Não é? Portanto, às vezes temos que sacrificar algumas coisas para podermos também avançarmos todos, não é? Como humanidade. Então vai ser aqui um chamamento, não é? De tentarmos ao máximo conciliar os nossos desejos, as nossas paixões com paixões maiores, com vontades maiores da própria humanidade, não é? Depois, por último, no dia 27 de Abril, portanto, também dentro desta dinâmica, temos um novo ciclo lunar. Aqui começa um novo ciclo lunar e vai ser uma lua nova em Touro. Portanto, o início de uma nova estabilidade, de uma nova segurança e de um novo valor pessoal, uma nova forma de manifestar, uma nova forma de gerar estabilidade material e financeira. Portanto, isto simplesmente são mensagens muito sintéticas, ok? Eu tenho falado aqui de uma forma muito sintetizada de algumas coisas que vão passar neste mês, porque senão estávamos aqui muito tempo, mas é mesmo para vocês terem só assim uma consciência, porque há temas que eu depois irei trabalhar de uma forma mais profunda durante o mês. Portanto, aproveitem este mês para continuarem as vossas purificações, continuarem com as vossas próprias curas e nutrições interiores. Aproveitem para aprofundar o vosso trabalho espiritual, aproveitem para tomarem verdadeiramente consciência do que é que faz sentido para vocês, qual é o vosso caminho espiritual, qual é a vossa religião, seja do que for, aprofundem isso, por um lado. Por outro lado, aproveitem para deixar ir tudo o que já não serve, não se agarrem ao velho. E por outro lado, aprofundem valores mais humanos, aprofundem relações com mais conexão de alma, desenvolvam o sentido de compaixão, de empatia, de perdão. Permitam-se dar esse passo para depois entrarmos aqui numa nova vibração, numa nova humanidade mais forte, mais definida, mais consciente, né? Mais apaixonada pela vida, mas também mais leve, leve de sacrifícios, mais leve de obrigações, de fialdades que já não fazem sentido, de crenças que já não fazem sentido, né? De questões ligadas a culpas, de questões de quase que eu tenho que me sacrificar tudo em prol de tudo. Tudo isto não faz sentido. Não é? Então é como se estivéssemos a rever os últimos capítulos de uma velha religião, de uma velha espiritualidade, é? De uma velha forma de pensar e de ver Deus e a própria espiritualidade e religião. Portanto, tudo isso está a ser chamado, é? Para ser revisto e ser olhado e posto em prática assim de uma forma realista, dizer assim, ok, tu acreditaste nisto até agora e até agora diz-me, esta tua crença deu-te frutos, deu-te resultados benéficos, tornaste mais leve, tornaste melhor pessoa por acreditares nisso, a tua vida melhorou por teres seguido esse caminho, por manteres essa crença ou não. Portanto, é como se Saturno nos estivesse a confrontar com certas religiões, com certos caminhos espirituais, com certas crenças e dizer, ok, isto tem sido as tuas prisões mentais. Queres continuar ou não? Queres largar o osso ou não?
Então, por um lado, estamos a ser questionados nesse sentido, por outro lado, estamos a ser convidados mais uma vez a ver e a viver o amor incondicional, a compaixão, a empatia, mas também a viver a vida de uma forma muito mais leve, descondicionada, sem tantas regras, sem tantos preconceitos, sem tantas formas, sem tantas estruturas rígidas. Irmos mais no let it go, let it flow, não é? Let it go, let it God. Portanto, de uma forma mais fluida, mais sintonizada, mais intuitiva, mais simples, mais de grégora. Então, este é o apelo. Por isso, fica aqui o convite. Espero que aproveitem da melhor forma possível este mês e com ânimo, porque na segunda quinzena as coisas vão ter um novo ritmo. Muito obrigada e até ao próximo vídeo.